E aí, como vai você? Uma quarta-feira excelente para você. Como eu já tinha falado para você anteriormente, o TCE viu que deu problemas. E aí aconteceu, ninguém fica sabendo muita coisa. O Alexandre de Moraes, ele exonerou o funcionário público do TCE para se não revelar o que está acontecendo, porque ele era responsável pelas sessões de rádio e TV, entendendo? No caso, depois que foi descoberto toda a maracutaia, misteriosamente esse funcionário público foi exonerado. Inclusive, ele mesmo fala em nota que chegou ao trabalho e foi dispensado. Aí os colegas pediram que devolvesse seu crachá funcional. Seguranças, incrível, olha só, seguranças acompanharam até o lado de fora do prédio. Olha só que incrível. Ele, no seu relato, disse que foi até ameaçado de morte, tá bom? Eu vou mostrar um vídeo aqui da Jovem Pan, onde fala sobre a nota, o que aconteceu. Depois eu volto aqui para fazer mais um comentário, beleza? Mas antes eu peço para você compartilhar, comente, se inscreva no canal e dá um hiper like aqui para a gente aumentar o nosso alcance que está difícil, tá bom? Vamos colocar para você aqui, só um instantinho só, rapidinho. Pronto, agora sim, ó, um, dois, três. O Tribunal Superior Eleitoral exonera o assessor de gabinete Aí, da ó. Secretaria Judiciária da Secretária-Geral da Presidência. Quem vai trazer mais informações ao vivo, direto de Brasília para a gente agora, é o Bruno Pinheiro. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. Essa demissão aí tem a ver com a denúncia da campanha do presidente Jair Tem Bolsonaro? sim, ó. Já tem sim, viu, Cláudio? Uma informação da nossa equipe de reportagem, acabei de confirmar isso, um documento da Polícia Federal. Ele está sim exonerado na manhã desta quarta-feira. A informação que foi dada em primeira mão aqui pela Jovem Pan News agora mesmo. Eu vou inclusive ler esse documento, que é uma declaração que esse servidor Alexandre Gomes Machado acabou assinando e respondendo algumas informações, dizendo que ele foi exonerado na manhã de hoje, sem saber por qual motivo Aí, ó, que eu exatamente, falei. que foi acompanhado por vários seguranças nos corredores do TSE aqui na capital federal, e que inclusive a sua credencial foi necessária ser retirada, ficou lá no TSE. Ele foi exonerado e conduzido por alguns seguranças, e ele acredita, diz o documento, que a razão da sua exoneração seja pelo fato de que do ano de 2018 ele venha informando reiteradamente ao TSE que existem várias falhas de fiscalização e acompanhamento na veiculação de inserções eleitoral, que a fiscalização seria necessária para o fim de saber se de fato estariam sendo veiculadas. E aí que especificamente na data de hoje, ele, Alexandre, na condição de coordenador geral do pool de emissoras do TSE, recebeu um e-mail emitido através da emissora do rádio JM Online, que de fato, no qual a rádio admitiu que dos dias 7 a 10 de outubro havia deixado de repassar mais de 100 inserções do candidato Jair Bolsonaro. Aí continua essas informações, é um documento que eu tive acesso agora nas primeiras horas da Polícia Federal, esse depoimento, e houve uma substituição. Alexandre foi exonerado, já na sequência, no Diário Oficial da União, André Barbosa dos Santos acaba de ser nomeado como o coordenador, que é quem repassa essas inserções às emissoras de rádio. E aí, Cláudio, rapidamente, isso acontece no meio de uma turbulência que foi a denúncia do candidato, atual presidente Jair Messias Bolsonaro, o ministro das Comunicações, alegando que mais de 154 mil inserções não foram executadas em várias rádios do Norte e do Nordeste, e que somando
chegaria a cerca de 251 horas sem veiculação. Isso que foi divulgado, o ministro Alexandre de Moraes disse que era necessário outros documentos. Os documentos foram apresentados na noite de ontem. Eu também tive acesso ontem com áudios, horários, nomes e endereços dessas emissoras. Uma outra apuração ainda exclusiva que eu fiz hoje na parte da manhã, que emissoras de rádio, Cláudia, não estavam conseguindo retirar esse planejamento de mídia, como isso acontecia nas outras eleições. As emissoras recebiam em seus e-mails essas informações, como seria a distribuição de mídia. Agora, em 2022, é necessário a emissora acessar o site e lá sim emitir esse planejamento. A apuração de hoje de manhã é o seguinte, que as emissoras conseguem emitir o planejamento da campanha de Lula de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, junto um conjunto de mídias, mas da campanha de Jair Bolsonaro, somente o dia específico, somente na quarta, na quinta, na sexta e no final de semana consegue esse conjunto. E que aí na campanha de Lula, esse planejamento, se não tiver esse olhar atento, refinado, acaba inserindo inserções do dia anterior, o que dificulta na hora de colocar no ar essas inserções da campanha eleitoral, que é o horário eleitoral. Então, agora o que acontece? Alessandro já foi então exonerado, houve uma substituição, esse caso continua rendendo até porque essa notícia acabou de chegar. É importante aguardar uma nota oficial, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes sobre essa exoneração. Mas esse documento, no qual eu tive acesso, da Polícia Federal, relata claramente que era ele quem repassava ali as informações, as inserções sobre a campanha do candidato e atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Cláudia. Bruno, com essa exoneração aí, então está confirmado que a campanha de Jair Bolsonaro foi prejudicada com as inserções a mais para a oposição, é isso? Essa rádio que enviou e-mail hoje na parte da manhã, dizendo que entre 7 a 10 de outubro não veiculou mais de 100 inserções da campanha de Jair Bolsonaro. Isso que foi enviado para, e consta em um depoimento lá da Polícia Federal. Então, claramente, segundo essas informações, no qual nós tivemos acesso, a campanha de Jair Bolsonaro acabou sendo afetada, porque essas inserções igualitárias ao candidato Lula, a também Jair Bolsonaro, não foram veiculadas. Até agora se dava conta de Norte e Nordeste. E aí esse e-mail chegou logo na sequência. Esse servidor, que era o coordenador responsável ali, ele foi convidado a acompanhar os seguranças do TSE, inclusive recolhendo a sua credencial, e ali ele foi levado para um depoimento. Então a gente vai acompanhar, tentar contato inclusive com esse servidor, e lembrando, ele não foi exonerado totalmente, ele vai ocupar um outro cargo, mas não mais nessa área que é responsável em distribuir essas inserções. Cláudia. Obrigada aí, Bruno. A gente volta contigo daqui a pouco, então. Vamos voltar com o Christopher para... Aí, pronto. Então, você percebeu que depois que todo mundo descobriu a maracutaia do Alexandre de Moraes, que teve de fazer o Alexandre? Exonerar do cargo o rapaz, porque ele sabia muita coisa. Então, para desviar o foco, tirou ele da função, colocou ele de escanteio, praticando outra coisa. Colocaram outro rapaz, provavelmente já conhecia o sistema. Então, a Polícia Federal provavelmente vai ser acionada, o Ministério Público, o PGR, para a gente saber como foi o esquema. O que o Alexandre não esperava é que foi descoberto o seu esquema fraudulento. Para mim é assim, porque, por lei, tem uma quantia de isenções, tanto rádio, televisão, internet, enfim, para os dois lados, os candidatos A, B, C, que forem. Se for isso modificado, então, provavelmente vai ser um processo, isso é uma fraude eleitoral, e eles vão responder por isso. O Alexandre de Moraes está provavelmente sem saber o que fazer, bem feito, porque ano que vem o Senado é majoritariamente
centro-direita e provavelmente, se por acaso Damares for presidente do Senado, ela vai colocar o impeachment de algum membro do STF. E assim, seu chefe tem que ser eleito, senão a concessão da Rede Globo Pimpim não pode ser renovada também. Pois é. A coisa está tão difícil para eles que eles não sabem o que fazer, porque a tramóia foi escancarada. Tá certinho? Espero que você goste desse vídeo. Dá um like então, compartilhe o maior número possível de pessoas. Comente, que eu quero saber o que você achou. E se inscreva no canal.